pessoal da quarta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de História com o professor Ronaldo Moura. E nessa nossa videoaula então de História, pessoal da quarta etapa, nós vamos então aproveitar para fazer uma revisão sobre o nosso último assunto aí estudado durante o ano de 2021, tá certo? Então acompanhe essa revisão a respeito da saúde no Brasil. Unidade 2, nosso capítulo 4, lá da página 189 até a página 195. O que é que acontece, pessoal? É esse capítulo tratando sobre a história da saúde no Brasil, desde o período colonial até os dias atuais. Nós podemos dizer que no período colonial brasileiro, ali por volta de 1500 a 1822, mas inicialmente a partir de 1530, ou seja, início do século XVI, no Brasil, médicos não existiam. Apesar de Portugal, quando ele deu início à colonização a partir de 1530, incentivar médicos, profissionais de saúde, virem para a colônia Brasil para atender às necessidades dos portugueses que aqui viviam, muitos não vinham, porque não iriam largar a modernidade, a tranquilidade da vida na Europa, em Portugal, para vir para o Brasil à época, ainda uma terra não ainda muito explorada pelos portugueses. Então nós podemos dizer que os cuidados médicos estavam ligados aos interesses, de indígenas ou de povos africanos aqui escravizados. Então as curas eram muito comuns serem praticadas no Brasil ali no período inicial da colonização. Curas essas, como eu disse, principalmente realizadas por indígenas ou por africanos que aqui se encontravam escravizados, tá certo? Mas com o passar do tempo, século XVII, século XVIII, passaram a existir comumente na história da saúde do Brasil os famosos boticários, que eram então pessoas que tinham ali um conhecimento, entre aspas, científico, técnico, para a produção de medicamentos, para algumas curas de alguns problemas de saúde. Então, foi sim muito comum existirem boticários no Brasil durante os séculos 17, 18. Com o passar do tempo, século 19, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, chegando aqui nessas terras em janeiro de 1808, portanto, início do século 19, os portugueses à época liderados pelo príncipe regente Dom João, este então, quando chegou no Brasil, já procedeu então à criação das primeiras escolas de medicina, ou seja, das primeiras faculdades de medicina no Brasil, criando inicialmente uma faculdade de medicina em Salvador, Bahia, e depois, ainda quando Dom João estava no Brasil, criando uma outra, um centro de estudo de saúde no Rio de Janeiro. Então nós podemos dizer que quando Dom João chegou no Brasil no início do século XIX, existiam então esses dois centros de conhecimento, de formação de profissionais na área da saúde, um em Salvador, outro no Rio de Janeiro. Já no século XX, nós podemos dizer, início do século XX, existiu na cidade do Rio de Janeiro, ainda capital do Brasil, uma reforma sanitária, ou seja, o famoso secretário estadual de saúde do Rio de Janeiro, Oswaldo Cruz, ele lançou uma campanha de vacinação ao povo carioca. Consequentemente, muitos resistiram a essa vacinação obrigatória contra a doença febre amarela, vindo a se revoltar. Essa revolta, então, à época, 1904, 1905, ficou conhecido como Revolta da Vacina. Mas, nos dias atuais, principalmente ali consolidado, com a Constituição de 88, nasce o Sistema Único de Saúde, o SUS. Como nós sabemos, é um sistema que atende de forma gratuita pessoas. E é muito importante a existência do SUS, porque muitos brasileiros que não possuem condições financeiras ou não possuem tanta condição financeira já têm um pronto, rápido atendimento em hospitais públicos através do Sistema Único de Saúde
através do SUS. Tá certo, pessoal? Então, aqui a gente vai concluindo essa nossa revisão e, como sempre, desejando a você bons estudos e fiquem com Deus.